E já está comigo pela linha telefônica o vereador de Aracaju, vereador Camilo do PT. Vereador, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Daniel Rezende. Bom dia a toda a turma que está acompanhando a FAM FM. Vereador, que história é essa de que a lei que foi de sua autoria foi vetada pela prefeita Emília Corrêa? Procede esta informação? Procede sim, Narciso. Ontem, para a população que não tem obrigação de saber como é que funciona, né, a Câmara ela aprovou o nosso projeto, né, por unanimidade. A prefeita eleita ontem, ela enviou o veto total ao projeto para a Câmara de Vereadores. E esse veto, ele ainda vai ser votado pela Câmara na primeira sessão do ano, né, que vai ser agora em fevereiro. Então esse veto vai ser votado para saber se a Câmara derruba ou não o veto. É assim que funciona, né, para a população. Mas foi vetado sim, foi ontem vetado. É uma coisa assim lamentável, né? Eu não esperava isso, porque o próprio Ricardo Marques, né, que é o vice-prefeito, ele também votou a favor lá do projeto, né? Esse foi um projeto construído a várias mãos, obviamente que ele tem minha autoria, mas ele foi construído, né, com apoio e com o aval ali de vários vereadores, e ele trata de uma questão muito importante para a cidade, né? Porque, de fato, assim, a palavra mais bonita que eu podia dizer, é uma esculhambação com a cidade de Aracaju, o atual sistema de transporte e a situação que existe. É inadmissível que seja liberado 25 milhões só em subsídio, mais 10 milhões em subsídio para PCD, veja, são mais de 35 milhões, coisa que foi aprovado no final de 2023, mas que foi aprovado também no final de 2024 pela Câmara, com meu voto contrário, mas que foi aprovado, né? E assim, dá para as empresas em cheque em branco, sendo que tem empresa aí que não paga nem salário de trabalhador, tem empresa que tem dívida trabalhista em mais de 10, 15 anos, né? Os ônibus são todos um sucatão, a gente olha assim. Se você abrir um grupo de WhatsApp, você vai ver um ônibus com teto furado, você vai ver ônibus com chão mostrando, você vai ver ônibus sem freio, ônibus batendo, ônibus sem pneu, ônibus com pneu careca. Então, esse projeto ele serviria exatamente para regulamentar isso, né? Para dizer, ó, a Câmara ela aprova, né, esse subsídio, mas ela condiciona. Você só pode receber esse subsídio se você tiver com a frota regular e melhorando, e se você tiver aí com todas as certidões em dia, né? E isso aí quer dizer certidão da Justiça Trabalhista, isso quer dizer também as certidões fiscais do município, né? Não ter dívidas com o município, isso quer dizer também as certidões relacionadas ao INSS, à Previdência. Então, eu acho que a gente na Câmara de Vereadores deu um passo muito importante, né? E esse veto que ocorreu ontem foi uma coisa assim, lamentável. Ontem, por exemplo, eu já recebi ligação ontem, agora há pouco eu já estava recebendo ligação de trabalhadores rodoviários, de motoristas de ônibus, né? De gente, até gente que há muito tempo atrás já mandou mensagem para mim, gente que há muito tempo atrás tinha algum tipo de processo trabalhista que não foi cumprido com uma das empresas, né? E essas pessoas mandando mensagem para mim indignada. Por isso que eu fiz questão, inclusive, de explicar como era que funcionava. Agora, vereador, tem muita gente que não recorda, desculpe interrompê-lo, mas tem muita gente que não recorda o que é que efetivamente diz a lei. Vamos esclarecer, por favor. Pronto, a lei, ela diz o seguinte: o fato, a Prefeitura de Aracaju aprovou uma lei que coloca 26 milhões em subsídio, que era correspondente ao valor que aumentava em R$1 a passagem de ônibus, mais 10 milhões de reais da gratuidade de PCDs e acompanhantes. O projeto de lei que a gente coloca é para dizer que, ok, você libera esse recurso, mas para a empresa receber esse recurso, ela tem que estar com as certidões em dia. Isso quer dizer que a empresa ela tem que ter, né, ela não pode ter dívida trabalhista, ela não pode ter dívida tributária,
ela não pode ter pendências com INSS de pessoal, né? Então o projeto de lei ele disciplinava para dizer sobre as certidões e também sobre a frota, né? Ele também dizia que tinha que ter uma melhoria na frota, não podia ter, e isso de acordo, obviamente, com o Código de Trânsito brasileiro. Então o projeto de lei ele dizia, ele legislava sobre isso. O veto que Emília deu na mensagem, né, ela diz que o problema é que a gente legisla sobre a lei de licitações. Não tem nada disso. Ninguém aqui está legislando sobre a lei de licitações. A gente está legislando sobre um recurso público municipal que está indo para as empresas, uma coisa que é completamente ilegal, porque as empresas não têm certidão. Sendo bem direto, agora, assim, Narciso. Vamos trazer Camilo, vamos trazer esse projeto para a atual realidade do transporte público. Por exemplo, eu tenho uma curiosidade sobre essa coletiva que a Emília vai fazer no dia de hoje com relação às medidas que serão anunciadas para o transporte público, porque o transporte público ele não é mais uma política pública municipal. Ela é uma política pública metropolitana, da região metropolitana. Há um consórcio em vigor em que os 4 prefeitos são responsáveis pela gestão do transporte público de forma compartilhada, inclusive financeiramente. Este projeto aprovado só em Aracaju, como é que ficaria o impacto dele diante da região metropolitana? Então, eu tinha dito, inclusive na última entrevista que eu comentei contigo a respeito desse tema, eu tinha falado que buscaria com as outras cidades, né, com as câmaras de vereadores, para a gente também fazer projeto de lei a respeito disso e também que ia dialogar com a Assembleia Legislativa. Isso eu recordo, verdade. Houve um fato curioso nesse meio tempo aí, que as câmaras da Barra dos Coqueiros e de Nossa Senhora do Socorro não aprovaram esse subsídio para o consórcio, né, para o sistema de transporte. Então, hoje só Aracaju e São Cristóvão é quem aporta recurso de subsídio para o consórcio. Então, esse daí eu acho que é o primeiro dilema. Na Câmara de São Cristóvão, já ouvi de alguns vereadores, né? Já tinha conversado também com o prefeito Marcos Santana a respeito disso à época, mas já ouvi de alguns vereadores, assim, uma indignação e uma tendência de que isso também devesse ser levado para lá, né, para São Cristóvão. A grande questão a gente inclusive na época tinha um impasse se teria ou não a licitação, na época da aprovação desse projeto. A grande questão independente se tem licitação ou não, porque poderia, por exemplo, uma outra empresa vir de fora, ter os mesmos problemas de atraso de salário, de não pagar trabalhador, de não ter certidão em dia, e assumir o sistema de transporte. Então, é uma lei que ela independe se tem licitação, é uma lei que independe se vai ter ou não contrato emergencial, que ninguém sabe, né, o que virá. É uma lei que independe disso. A questão você vai operar dentro da cidade de Aracaju, você tem um pré-requisito básico para cumprir, que é ter sua certidão. Se qualquer empresário da cidade for ter qualquer tipo de convênio, contrato ou licitação com a prefeitura ou com a Câmara de Vereadores de Aracaju, você tem que apresentar certidão. Isso é verdade. Por que isso não acontece? Por que isso não acontece no transporte? Eu vou aqui relembrar aqui só uma coisa rapidamente. Eu fui, Narciso, dialogar com o presidente da Ensurb no ano passado, ou foi em 2023, se eu não me engano, eu não lembro se foi 23 ou 24, a respeito do atraso do salário dos trabalhadores de uma das empresas da limpeza pública da cidade. Questionei exatamente sobre isso. O presidente da Ensurb, na época, ele me disse: Camila, a gente só paga se tiver a certidão em dia. Ele falou isso. Veja, como Ou seja, garantindo que esse atraso não existiria. Exatamente, a empresa tem que estar regular, né? Como é que isso serve para a Ensurb, como é que isso serve para qualquer órgão da prefeitura, para a Câmara de Vereadores, para o governo do estado, e não serve para o transporte da cidade, né? Isso é um absurdo, assim. Eu acho que a gente avançou aprovando na Câmara, né? Eu recebi, assim, só eu sei, né? Eu recebi ligação de gente dizendo: Camilo, eu tô aqui cozinhando a lenha, porque eu não tenho dinheiro para comprar o gás, né? De trabalhadores que estavam com salário atrasado 3 meses, né? Então,
Assim, eu acho um absurdo esse veto. Acho que é completamente imoral esse veto. Eu acho que é ilegal, inclusive, já o repasse desses subsídios, né? A gente tentou, eu busquei com esse projeto de lei dar o mínimo aí de tranquilidade para os trabalhadores e para as empresas sérias também nisso, né? E é inadmissível que esse veto tenha vindo. Agora, uma coisa que eu queria também comentar, sabe, Narciso, com a população, é que esse veto vai ser votado na Câmara. Então, eu acho que é muito importante que a sociedade também acompanhe. Você acha, vereador, que há uma possibilidade de uma crise, digamos assim, entre Câmara e Emília nesse momento inicial? Porque ontem eu acompanhei uma declaração do presidente da Câmara de Vereadores muito dura com relação a esta relação com Emília. Não sei se ele já tinha tomado conhecimento do veto e ficou revoltado também com o veto. Você chegou a conversar com o presidente Ricardo Vasconcelos? Não, eu não dialoguei com o Ricardo sobre o veto ontem, não. Mas eu acredito, o que eu acredito é o seguinte: a Câmara ela ganhou uma autonomia muito forte nos últimos anos, né? A Câmara deixou de ser um puxadinho ali da Prefeitura, deixou de ser um local do amém, que era inclusive o que a prefeita eleita, né, costumava dizer, né? E eu não acredito, sinceramente, que a Câmara vá manter esse veto, porque, como eu disse, esse foi um projeto construído a várias mãos, né? E foi um projeto, né, que vários vereadores ajudaram a construir, né? Vários vereadores, inclusive, que fazem parte da Comissão de Justiça, né, que ajudaram a fazer. Então, eu acho que a população tem que acompanhar, né, a votação do veto. A população tem que saber como é que os seus vereadores estão votando, e eu não tenho dúvida nenhuma, né, que esse projeto é importante para a cidade e que o veto poderá ser derrubado. Porque qual a justificativa para não derrubar esse veto? Eu, de fato, eu acho um absurdo e acho que a população tem que acompanhar. A votação do veto acontece em fevereiro, né, ali nas primeiras sessões de fevereiro, e é importante que a sociedade tome conta, né? Observe como é que seus vereadores votam e participe efetivamente disso. Perfeito. Para a gente encerrar, eu tenho Magna Santana para fazer uma pergunta. Magna, 6h12. 6h12, obrigada, Narciso. Bom dia, vereador Camilo. Meu questionamento em relação ao prazo da votação para o veto. O senhor acabou de informar que possivelmente nas primeiras sessões do retorno, né, dos trabalhos na Câmara. Existe alguma questão legal nesse sentido ou regimental em relação a esse prazo? Por exemplo, porque ainda vai se esperar, isso já foi vetado imediatamente agora, das primeiras ações da prefeita, e o prazo de retorno que vocês correm algum risco de repente, por conta de prazo, perder esse efeito por parte de vocês não terem mais nenhum tipo de ingerência sobre esse veto ou não? Ou isso aguarda, se está valendo agora, mas mais adiante, quando vocês voltarem a discutir, aí sim vocês dão o veredito final? Isso, não tem problema nenhum com relação ao veto sair da pauta ou perder o objeto dele. O veto, na verdade, ele trava a pauta. Enquanto não for votado o veto, você não vota nenhuma outra matéria na Câmara de Vereadores, né? Então a gente vai ter aí nas primeiras sessões, eu só não me recordo agora se é na primeira ou se é depois, né? Mas nas primeiras sessões ali de fevereiro, você já vai ter o veto na pauta, e esse veto só vai sair da pauta se ele for votado, sendo derrubado ou não, né? Então ele vai estar na pauta. E, como eu disse, é importante e fundamental que a população observe, né, que a população converse com seus vereadores, né, se manifeste a respeito disso, porque, de fato, isso aqui é um absurdo e a gente conseguiu fazer, né, colocar um projeto para tentar corrigir, né, esse absurdo e recebi com bastante surpresa esse veto, né? Com bastante surpresa e bastante indignação, né? Eu não esperava que viesse, né, de uma prefeita que foi eleita
né, estando na Câmara de Vereadores, sendo ela que criticava, né, todos os vetos que o prefeito Edivaldo Nogueira colocava, né, chamando inclusive os que votavam a favor, né, de bancada do Amém. Eu, particularmente, estava na oposição, mas observava isso. O vice dela, inclusive tendo votado a favor e sendo, inclusive, um dos vereadores que mais, né, fez ações a respeito do transporte, ou seja, conhece da área, conhece do tema, né, e acho lamentável que isso ocorra, mas acho que a sociedade ela também tem que ter atenção a isso e ter atenção à votação do veto, né? Perfeito. Vamos à participação de ouvintes aqui para a gente poder encerrar este assunto, porque tem polêmica na Barra dos Coqueiros. Projeto aprovado pelo prefeito Ayrton Martins na Câmara de Vereadores em sessão extraordinária é questionado pela oposição. A oposição está falando que o prefeito está ampliando aí a quantidade de cargos em comissão. A situação diz que é o contrário, que o prefeito está reorganizando e oxigenando a máquina na cidade da Barra dos Coqueiros. Põe o povo no ar, meu caro Ricardo. Bom dia, Narciso. Bom dia, vereador. Bom dia a toda a sua legião de ouvintes. Vereador, lhe desejo um feliz ano novo, uma boa legislação e continue a favor do povo, porque com esse projeto que você apresentou, mais uma vez você prova que está a favor do povo, inclusive e mais ainda a favor dos trabalhadores do sistema de transporte. Agora, como você disse que esse projeto foi votado na Câmara e aprovado por unanimidade, então você está me dizendo que tanto Emília como o Ricardo Marques votaram a favor. E como é que ela está travando agora? Hein? Como é que ela não sanciona a lei? Eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Emília já está passando a ser a favor dos patrões dos ônibus caloteiros, né? Já está passando. O Narciso, a Petrobras, ela só paga a fatura aos empreiteiros que trabalham com ela se apresentar a certidão negativa de tudo. Pagamento de fundo, depósito de fundo de garantia, depósito de PIS, tudo, folha de pagamento. Ela só paga as empresas se apresentar. Agora, ainda tem empresa sem vergonha que apresentava certidões falsas. Ainda teve algumas sem vergonha que fazia isso. Quer dizer, aí desse jeito está sendo a favor que essa ruma de picareta aí continue atrasando o salário dos trabalhadores. Ah, Emília, olha o que você prometeu. Bom dia, nego velho, um abraço, aqui é Walter. Narciso, bom dia a todos, professor Claudemir. Narciso, de se estranhar bastante, não, esse veto, uma vez que seria algo muito comum o pagamento de recursos para empresas que apresentarem as certidões em dia, inclusive com relação a direitos trabalhistas, né, pagos aos seus funcionários, algo que acontece em outros serviços que são prestados ao poder público, né? Seria algo muito comum. Por que esse veto? Por que privilegiar as empresas de transporte público? Porque muitas empresas que já não vão fazer parte mais do consórcio, mas que ainda estão operando e ainda têm valores a receber, a partir da aprovação dessa lei, iria dificultar essas empresas receberem os recursos públicos e deveria dificultar mesmo para que elas honrassem com os compromissos, principalmente com o pagamento de pessoal, que muitas estão operando há anos aí, sempre atrasando o salário dos funcionários, direitos trabalhistas, etc. Então esse veto não tem outro sentido a não ser privilegiar as más empresas, que já estão operando aí dessa mesma forma, com serviço ruim, prejudicando a população e os funcionários aí há muitos anos. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a toda a sua produção. Magna Santana, bom dia, vereador Camilo e ouvintes do Jornal da Fã. Narciso, é vergonhoso. É dessa forma que a prefeita Emília Corrêa quer abrir a caixa preta da Prefeitura de Aracaju?
protegendo um grupo empresarial que dá calote, que não paga direitos trabalhistas, que é o Grupo Progresso. Por quê? Quando ela deu sinais de que era contra a licitação, é para se manter o Grupo Progresso no poder. O Grupo Progresso rodando. Mas agora dá um veto de um projeto legal para beneficiar uma empresa, um grupo que vem dando calote em trabalhadores por muito tempo e com um sistema de transporte, com ônibus verdadeiras sucatas rodando aí na Grande Aracaju, é uma vergonha, prefeita Emília. É assim que a senhora quer abrir a caixa preta da Prefeitura de Aracaju? Miltinho do Cardoso para o Jornal da Fã. Bom dia, Narciso. Bom dia, vereador. Bom dia a todos os ouvintes da Fã FM. Narciso, quem apedreja é apedrejado, né? Quando você não está no poder, é tão fácil cobrar, né, Narciso? Criticar, pautar, né, que vai mudar, que vai fazer, aquela história toda, né? Mas quando você está no poder, as coisas mudam, né? Que a gestão de Edivaldo teve umas falhas, mas também teve muitas coisas boas. Mas Emília apedrejou junto com o vice, né, atual, né? E agora as pedrinhas também estão sendo para eles. Não é isso, Narciso Machado? Um bom dia, amigo. Feliz 2025, viu? Adriano Hora e Macambira na escuta. A favor dos... Obrigado, Adriano Hora, pela sua participação. Obrigado a todos aí pela interação aqui conosco. O Marcos da André da Aruana diz aqui: bom dia, Narciso. Sobre o veto, ela só mostra como vai ser o futuro em Aracaju. Quer favorecer os empresários e os trabalhadores que vêm há anos sofrendo, continuará na mesma, como foi na campanha dela o slogan. É desse jeito, diz aqui o Marcos da Aruana. O Lucas Matos, ele diz aqui: pergunte para Camilo, primeiro na votação do projeto de lei, a atual prefeita ainda estava como vereadora e como ela votou? Vamos lá, meu caro Camilo. Pronto, eu em primeiro lugar quero agradecer a todos os seus ouvintes aí pela participação, Narciso, né, mandar um abraço muito especial para todos, né, e respondendo essa última pergunta, ela estava vereadora na primeira discussão já, ela não estava mais licenciada, ela já estava vereadora. E agora eu não vou conseguir me recordar se ela votou ou não na votação. Não sei se ela tinha faltado, se ela não estava, ou se ela votou. Eu acredito que ela não votou. É essa mensagem que eu tenho, essa lembrança que eu tenho. Porque nessa lembrança que eu tenho, é como eu lembro de Ricardo Marques, né, que estava inclusive tentando negociar ali um prazo para começar de fato a entrar em vigor a lei, né? Ele estava bastante preocupado, ele falava na época sobre o projeto. Mas eu não me recordo dela. Mas quero muito agradecer a oportunidade, né, de dialogar aqui com seus ouvintes, né? A gente quer aproveitar o momento também para desejar um feliz 2025. Vereador, eu recebo aqui com exclusividade aqui no Jornal da Fã, hein? Exclusiva. Vamos lá, a leitura das razões do veto da prefeita Emília Correia. Exclusiva. Inconstitucionalidade formal. O projeto invade competência exclusiva da União, que já regula o tema por meio da Lei Federal número 14.133 de 2021. Lei de licitações e contratos. Legislação exigente. Obrigações trabalhistas, previdenciárias e de segurança já estão previstas em legislação federal, sendo desnecessária a duplicação normativa. Competência legislativa. A Constituição Federal, artigo 22, inciso 27, determina que somente a União pode legislar sobre normas gerais de licitação e contratação administrativa. O município não pode contrariar ou ampliar as diretrizes gerais estabelecidas pela União. Jurisprudência contrária. Decisões do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça proíbem retenções de pagamentos com base em irregularidades fiscais ou trabalhistas após a execução de serviços. O projeto contraria essas decisões, trazendo risco jurídico para o município. Princípio da necessidade. A legislação municipal deve ser complementar e essencial, sem repetir ou extrapolar normas já existentes.
O projeto é considerado supérfluo, pois não traz inovações ou soluções, além do que já é garantido pela legislação federal. Compromisso com o transporte público. A gestão continuará zelando pelo cumprimento das leis federais vigentes, garantindo a segurança jurídica e o respeito às normas trabalhistas e previdenciárias no setor. O veto assegura que o município atue dentro dos limites constitucionais, evitando questionamentos judiciais que possam atrasar os investimentos no transporte público. O veto ao projeto de lei 142/2024 não é contra os objetivos de proteger os direitos trabalhistas ou a segurança no transporte público, mas visa garantir que as ações do município estejam em conformidade com a Constituição e as leis federais. Exclusiva. Seu posicionamento, vereador Camilo. Então, eu ontem, como eu tinha comentado, eu fiz a leitura, né, desse veto. Nosso projeto ele não legisla sobre a licitação. Ele legislaria sobre a licitação se nós fizéssemos algum questionamento na lei do subsídio, né, relacionado a isso, ou a implementação disso. Não tem nada a ver com isso, né? Nosso projeto ele legisla sobre um recurso que foi aprovado, que sai do cofre da Prefeitura de Aracaju e que está indo como cheque em branco para as empresas de transporte. Acho que esse daí é o primeiro ponto. Em segundo ponto, se você for analisar várias câmaras de vereadores Brasil afora, e dou exemplos aqui, né? Belo Horizonte, São Paulo, desde quando a prática do subsídio começou a ser a prática das gestões para o transporte, para o sistema de transporte, que legisla dizendo algo sobre. Vou dar um exemplo. Em vários lugares do Brasil, a aprovação do subsídio ela também é condicionada a, por exemplo, a implementação de Wi-Fi e de ar-condicionado nos ônibus. Em vários locais, a prática do subsídio, a política do subsídio, ela é condicionada, por exemplo, a dias de passe livre ou a passe livre para estudantes, por exemplo. Então, não há inconstitucionalidade nisso, não há ilegalidade nisso. Inclusive porque a gente está legislando sobre transporte, né? Que é algo que é competência municipal. A grande questão, para mim, né, e veja, e mais uma vez, não estou legislando sobre o subsídio, não é sobre licitações, né? O que a gente quer fazer com essa lei, a população já entendeu. Não dar um cheque em branco para as empresas, é garantir o mínimo de moralidade e transparência, é garantir que esse dinheiro não vai como cheque em branco para as empresas de transporte, né? E tem uma frase que Emília usava muito, que eu, por um acaso, relembrei agora, que ela usava na votação dos vetos dos seus projetos, quando ela, por exemplo, tentava legislar sobre direito, como que eu esqueci o do deputado federal dos supermercados, direito do consumidor. Certo. Quando ela legislava sobre o direito do consumidor, e isso é uma pauta da Constituição Federal e do Congresso Nacional. Ela usava uma frase que eu lembrei agora, que ela dizia assim, ó: o que abunda não vicia. Era essa a frase que ela dizia, né? Então, eu acho que a razão do veto é meramente política, né? A razão do veto é uma opção política, né, que a gestão de Emília Correia faz, né, para vetar. Eu continuarei, né, na Câmara de Vereadores. Como falei, nós vamos ter a votação do veto, né? Então, nós vamos continuar lutando para a derrubada desse veto. E você imagine, né, se foi um projeto construído a várias mãos, como eu disse, e vários dos advogados da Câmara ajudaram a construir esse projeto. Na época, o atual vice, Ricardo Marques, ele não falava que existia uma inconstitucionalidade a respeito disso. O que ele comentava era que não queria que isso fosse aprovado a primeiro momento, porque isso daí iria inviabilizar a gestão deles. Então, é mais uma prova de que a questão não é a constitucionalidade
ou a inconstitucionalidade. A razão é meramente política, né? Eu, sinceramente, mais uma vez, né, eu fico bastante indignado com isso. Volto a frisar que foi um projeto construído a várias mãos, inclusive com a parceria e a contribuição de boa parte dos membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara, que fez, inclusive, um dos projetos que é o substitutivo, né? E volto a afirmar, a Câmara de hoje, ela não é a Câmara do Amém. Ela não é a Câmara, né, que vai fazer tudo como a gestão da Prefeitura quer. Então, eu vou lutar para a derrubada do veto, né? E assim, continuo manifestando minha indignação, né? Os trabalhadores e a população que vive a realidade desse transporte sabe que ilegalidade, inconstitucionalidade, né, é o que hoje existe no sistema de transporte. E sabe também que a nossa lei é para melhorar isso. Então, eu tenho muita felicidade de estar do lado certo da história, né? Mais uma vez, né, nosso projeto ele é fundamental para a cidade de Aracaju e nós vamos lutar para a derrubada desse veto. Eu tenho certeza, aliás, eu duvido que algum vereador vote contrário, né, vote contrário a essa derrubada de veto, já que foi aprovado por unanimidade, foi construído também a várias mãos. Ok, meu caro vereador Camilo, obrigado pela participação. Vamos continuar acompanhando esse tema. Daqui a pouquinho tem coletiva. Com certeza a imprensa vai questionar a prefeita eleita sobre este veto. A prefeita eleita não, a prefeita de Aracaju, né? Sobre este veto e outros assuntos também. E a gente volta a tratar dele aqui no nosso programa. Muito obrigado pela participação, vereador. Muito obrigado, Narciso. Muito obrigado a todos os seus ouvintes pela paciência, né, e pela atenção. E eu aproveito para desejar um feliz 2025, de muitas realizações, de muitas conquistas. E saiba que na Câmara o vereador Camilo Daniel vai continuar sempre, né, defendendo os interesses da população. Muito obrigado e estarei sempre à sua disposição, Narciso. Obrigado, vereador Camilo, pela participação aqui no Jornal da Fã, perdão.